Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do MCHF11, Fundo Hedge Fund da Mauá. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Já é o terceiro vídeo que a gente traz aqui no canal. Se você gosta desse tipo de acompanhamento de fundos imobiliários, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, comenta o que você achou, tá bom? Deixa de enrolação e vamos lá pro vídeo. O fundo hoje tá aí com 86 mil cotistas, se eu não me engano, reduziu um pouquinho em relação ao mês passado, porque esse fundo começou a pagar um pouquinho menos do que ele pagava antes. Então é natural que um fundo, o base 10 mil, que perca um pouco o número de cotistas. Temos aí uma taxa de administração que, se eu não me engano, chega a mais ou menos 1% em fixas e 20% de taxa de performance sobre o que excedeu em fix. Cara, não gosto dessa taxa de performance, não acho que faz sentido nesse fundo aqui, tá? Eu acho que a gestão perdeu um pouco a linha aqui nessa taxa de performance, mas é o normal aí do mercado, né? Infelizmente. Composição do resultado nesse mês. O fundo guardou aí mais ou menos 0,03, menos de um centavo por cota em reserva, então eles devem distribuir isso aí nos próximos meses, se eles conseguirem distribuir, tá? E continuamos aí com esse guidance entre 8 centavos e 10 centavos por cota por mês aí de rendimento. Nesse mês aí, se eu não me engano, já anunciou 8 centavinhos de novo, então o fundo continua pagando esses 8 centavinhos aí conforme o guidance, tá? Vamos acompanhar aí quando virar o semestre. Eu imagino que no relatório de dezembro eles já devem colocar aí alguma coisa, alguma previsão pelo menos do próximo semestre, que eu acredito que deva continuar mais ou menos isso aí, tá? Por conta de taxa de juros, etc. Aqui como é que tá mais ou menos a carteira do fundo, deixa eu dar um pouco mais de zoom. Aqui como é que tá as alocações, então nós temos aqui 16% em FIs, então FIs listados CRIs e FIs listados de tijolo, então FIs de papel, FIs de tijolo, então mais ou menos 16% da carteira. Continuamos aí com esses 15% de caixa, e como vocês podem ver, a carteira em outubro é exatamente igual à carteira de setembro. Então a gestão, conforme ela continua fazendo nos outros meses, não é um fundo que gira muito. Então eles meio que alocam e fica lá. Aí tipo, esse caixa aqui que é bem grande, 15% de caixa é muita coisa, tá gente, no fundo hedge fund. Eles alocam, tá aí 15%, deixa quieto, né? Então o caixa tá crescendo desde julho, ó. Olha isso, desde junho, né, na verdade. Então o caixa só cresce, só cresce, só cresce. A gestão continua sem alocar esses recursos. Eu não sei se eles não estão achando coisa boa para alocar, mas enfim, eles também não colocam aqui pra gente o que tá acontecendo. Continuamos com esse caixa alto aí, continuamos com essa pouca alocação em FI, na minha opinião, e 20% em crédito e 49% em estruturados, que a gente vai falar ali. É como se fosse uma permuta, né, na verdade. São ativos de curva J e tal. Então são ativos que demoram muito para dar resultado. Se pegar esses fundos no início, fica aí 2, 3 anos talvez recebendo um dividendo muito pequeno para depois começar a receber umas porradinhas maiores. Então, cara, é uma estratégia diferente aí, tá? É uma estratégia diferente, não agrada a todo mundo não. Resultado do mês, tivemos aqui uma receita total de 303 milhões 270 mil reais, então é bastante dinheiro, né? Tivemos uma despesa de 583 mil reais, que representou 18% de despesa. Na minha opinião, uma despesa bem alta, então a gente não sabe aqui se teve taxa de performance, algo do tipo, eles não colocaram aqui pra gente, tá? Então, 18% da receita do fundo tá indo embora aí de despesa, R$500 mil eles não colocam aqui pra gente, infelizmente. Mas não coloca aqui qual o porquê, né, dessa despesa, porque que tá vindo esse valor aí. Já chegou a vir mais alto aqui nesse mês, ó, em agosto, 620 mil, mas também já chegou a vir muito mais baixo, né? Então é muito ruim, cara, a gente não tem a noção do porquê que essas despesas sobem e descem o tempo todo. Então, isso aqui é uma pegada meio XP, né? De tipo, fazer um black box com fundo, não dizer pra gente o que tá acontecendo. Mas pelo menos a gente coloca aqui 18%. Então, pra quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente costuma fazer essas porcentagens. Então, bem interessante ver isso aqui. Temos aí, cara, meio centavo por cota de reserva, então para completar os resultados aí. Não é muita coisa, tá? Então fica ligado nisso aí, praticamente não temos reserva aqui nesse fundo. E esse é o comentário aí que eu deixei da despesa, tá, pessoal? Liquidez do fundo caiu um pouquinho em relação aos últimos meses, então ele já teve aí uma liquidez de 1 milhão e pouquinho, quase 1,5 milhão. E estamos aí abaixo de 1 milhão. Então, como eu falei pra vocês, como ele começou a pagar um pouco menos, o pessoal meio que caiu fora desse fundo, porque essa carteira ela é muito passiva, né? A gestão não tá girando, não tá trabalhando e tal. E, pô, taxa de quase 1% e taxa de performance, não tem por que você continuar nesse fundo, né? Se a gestão não tá trabalhando de fato. Então vamos continuar acompanhando. Aqui a carteira dela, como você consegue ver, é muito pequena, temos pouquíssimos ativos. A maioria são fundos imobiliários e temos grandes concentrações em créditos. Então, a maior posição é o outro fundo da casa da Mauá. Então, o MCHY é um fundo que só praticamente estruturado tem esse fundo em carteira. Se você for pegar ele aí, você vai pagar um ágio de quase 15% em cima, então nem vale a pena você pegar. Então, imagina aqui que o fundo esteja alocado no VP dele, né? Algum IPO, alguma coisa assim, alguma missão que pegou.
Mas infelizmente 33% dos ativos do fundo estão no MCHY11. Aqui a gente tem a vantagem de não pagar a taxa de performance desse fundo, então a gente acaba pagando só do Mauá Hedge Fund, né, que é o MCHF. Mas mesmo assim, cara, é 33% em outro fundo, né? Não é nesse fundo aqui, então a gestão meio que tá terceirizando o trabalho para ela mesma, né? Então eu não gosto disso, tá? Temos esse crédito aqui, o Business Park, que é 11,8% do portfólio. Então, por ser uma posição de crédito, na minha opinião, é muito concentrado, tá? Então eu colocaria um certo risco aí. Temos aqui Casas Bahia também, que é via varejo, etc. Todo mundo já sabe a situação como é que tá. 4,2% do portfólio. Então, varejo, né? Tomar cuidado com o varejo, o setor de varejo sempre costuma dar uma dorzinha de cabeça aí. E temos outros fundos, VRTA, MOR, que vai virar RVBI, SPVJ, que talvez o HGRU compre lá, né? RBRY, etc. No mais, temos fundos legais, tá, pessoal? KNHY, KNSC, outros fundos da casa, MCCI, né? Galgs, PNG, VCJR, etc. Sinto falta aqui do preço médio desses fundos imobiliários e de eles separarem essa carteira, cara. Eles meio que juntaram tudo aqui nessa tabela, tá estranho, né? Poderia ter o setor, talvez, não sei, tá? Então é uma carteira estranha desse fundo. Aqui ele dá um review muito rápido de como é que estão as operações. Eu acho que se você olhar lá no MCCI é um Ctrl+C, Ctrl+V de lá, tá? Então, enfim, eu não gosto muito de como é que está estruturado aqui. Esses são os créditos da carteira, então são 3 créditos. Esse aqui, quase 12%, né? Um galpãozinho. Esse aqui é o da Casas Bahia, quase 4,2%. Aqui ele coloca como logístico, mas de fato isso aqui a empresa é a empresa de varejo, né? Então, mas tem o imóvel logístico como garantia. Isso aqui é uma residencial, se eu não me engano, tá? Aqui como é que tá a alocação? 62% da carteira aí em CRIs, aí carteira de fundos imobiliários, tá? Desculpa. 62% da carteira em CRIs, 17% em laje comercial, 11% em renda urbana, 10% em logística, setores legais, né? Nada a se preocupar. Aqui ele dá um review de como é que estão aí os fundos que ele tem em carteira. Eles não colocam aqui o MCHY, não sei porquê. É um outro fundo que eles têm em carteira. Eles consideram meio que eles meio que consideram os ativos que tem dentro do MCHY como se fossem ativos daqui, né? Mas eu não gosto de fazer essa confusão, tá? Então temos aí bons fundos, né? Como a gente já falou. E eu colocaria aqui o MCHY aqui em cima, com 33,7%. Seria uma barra gigantesca aqui, como sendo a maior posição aí em fundo nesse outro fundo, nesse hedge fund, tá? Gente, no mais é isso. Esse fundo é muito passivo, não tem nem o que falar dele, né? Então eu meio que dei uma enrolada aqui pra gente falar bastante coisa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do vídeo, qual outro fundo imobiliário que você quer que eu fale também. E deixa um like aí pra gente, tá bom? É isso, tchau, tchau, até a próxima.